com imagem. China. Cláudia, tudo bem? Você está tudo certo e você vai falar aqui para a gente sobre a transformação chinesa? É meio pretensioso, né? Falar um pouco sobre a transformação chinesa, porque é uma coisa muito ampla. Mas eu acho que dá para mostrar um pouco a velocidade com que a China está se transformando desde 78. Que é uma coisa impressionante, com certeza para os chineses. Essa mulher é despachante. Mais ainda para quem nunca teve na China. Eu acho que ela é despachante, além de jornalista, acho que é despachante. Ou a família dela. De falar sobre a China. Oh. Meu interesse sobre a China, nunca imaginei que um dia eu fosse viver na China. Mas no fim de 2003, como jornalista, eu comecei a me interessar muito. Eu sou jornalista da área econômica, escrevo sobre economia, e no cenário mundial, o país que mais está chamando a atenção do mundo e dos economistas, e dos estudiosos, dos empresários, é a China. É o país que mais cresce, o país importante, que cresce mais rapidamente no mundo, e que tem um crescimento que provoca um impacto para virtualmente todos os outros países do mundo, inclusive o Brasil. Ou seja, a entrada da China, a emergência da China como um país importante no cenário econômico internacional é uma coisa que está levando todos os outros países a terem que se adaptar e terem que pensar em uma estratégia de como enfrentar a China. Ou seja, era um país que estava até muito pouco tempo virtualmente fora da globalização, né? É um país que era um país até 78, um país extremamente fechado, um país que via o Ocidente com profunda desconfiança, um país que não recebia o capital estrangeiro com boa vontade, não recebia o capital estrangeiro, e que a partir de 78 decide se abrir para o mundo, decide atrair capital estrangeiro e se torna um ator fundamental. Hoje a China é o terceiro maior exportador e importador de produtos no mundo, só perde para a Alemanha e para os Estados Unidos. E, de repente, ela se transformou na quarta maior economia do mundo. Quer dizer, até o ano passado a China era a sétima economia do mundo. Em um período curtíssimo, ela passou a Itália por uma questão estatística, ela mudou a maneira de contabilizar o seu PIB, mas depois já ultrapassou a França e ultrapassou a Inglaterra, que só está atrás hoje dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha. Então, voltando à sua pergunta, essa rapidez e a profundidade da transformação chinesa é uma coisa que começou a chamar muito a minha atenção. E eu comecei ainda no Brasil a escrever algumas matérias sobre a China. Encontrei algumas fontes lá, comecei a ligar para algumas pessoas, a buscar informação. E como 2004 seria um ano muito importante para o relacionamento entre o Brasil e a China, o presidente Lula tinha uma visita programada para a China para maio de 2004, e logo depois, ainda não havia essa decisão, mas havia a expectativa de que o presidente chinês viesse ao Brasil, a Folha de São Paulo achou que seria um bom momento ter alguém na China para contar um pouco para o leitor brasileiro e sobre uma perspectiva, um olhar brasileiro, o que é essa transformação, né? O que está acontecendo na China. E é exatamente isso que a gente quer saber. Qual foi o seu olhar lá na China, o que você viu e aonde tem a transformação, dentro da sua análise? Olha, a primeira coisa que eu acho que chama muito a atenção para quem chega na China é que quando a gente fala a China cresce a uma média de 9,6% ao ano há 27 anos. Isso não é uma cifra abstrata. O crescimento é visível na China. Você tem a sensação de estar em um país em obras. Eu morava em Pequim. Era impossível andar 5 minutos de carro em Pequim sem encontrar uma grande obra. Você tem guindastes, você tem prédios sendo construídos para todos os lados, você tem novas avenidas e uma rapidez. Assim, às vezes eu passava em um bairro num fim de semana, demorava, sei lá, 1 mês, 2 meses para ir nesse bairro. Quando eu voltava,
tinha uma rua nova, já toda asfaltada, com a calçada pronta. É uma coisa vertiginosa, assim, a rapidez. Até no livro dou esse exemplo, que antes de eu ir para a China, eu fui em março de 2004. Do lado da minha academia de ginástica em São Paulo, estavam construindo um prédio de apartamentos, já fazia pelo menos um ano. Eu fui para a China, fiquei um ano, voltei, o prédio continuava sendo construído, só foi terminado agora, um ano depois que eu voltei. Na China, quando eu me mudei para o meu apartamento, começou a ser construído um mega complexo imobiliário do outro lado da rua. Que eram 8 prédios de apartamento, um shopping center, 2 hotéis. Em 9 meses, os 8 prédios de apartamento já estavam levantados e já estavam recebendo acabamento e pouco tempo depois já iam estar prontos para serem habitados. Então, é uma velocidade que eu acredito que não, num período histórico recente, acho que poucos países passaram por uma transformação dessa em um período tão curto de tempo. Outra questão onde existe a transformação, e para os chineses isso acho que a maneira, que está mudando a maneira deles viverem, é o processo de urbanização, de rápida urbanização. A China ainda é um país rural, apesar de todo esse crescimento, apesar de ser um país bastante industrializado, quase 60% da população da China ainda vive no campo. Mas quando as reformas começaram, ou seja, há 27 anos, mais de 80% da população vivia no campo. Então você teve um processo muito rápido de urbanização, de pessoas que deixaram o campo, se mudaram para a cidade. E são essas pessoas que alimentam essa linha de montagem do mundo na qual a China se transformou. Agora, Cláudia, que modelo que os chineses, ou o governo chinês, ou quem que seja, montou, criou, se pensou para que houvesse essa rapidez, houvesse esse crescimento? Quer dizer, só na China pode acontecer isso? Que modelo é esse? Que serve só para lá ou serve para outros lugares também? Eu acho que tem alguns elementos do modelo econômico chinês que podem ser aproveitados, sim, por outros países. Eu acho que a primeira coisa interessante de se falar é que o processo de reforma chinês foi um processo concebido e conduzido pelo Partido Comunista da China. Não é um processo anárquico em que se começou uma mudança, não, é um processo bastante controlado, começou de maneira gradual. No começo dos anos 80, eles fizeram 4 ou 5 zonas econômicas especiais em determinadas cidades que poderiam daí receber investimentos estrangeiros, destinar aquela produção para exportação. Gradualmente, o número de zonas econômicas especiais foi se espalhando para outras cidades e hoje se tem virtualmente quase toda a China aberta ao capital estrangeiro. E aí tem alguns elementos. Primeiro, um planejamento muito forte e uma visão estratégica muito forte. Ou seja, eles sabiam que tipo de país eles estavam querendo construir e que tipo de inserção a China teria na globalização. Ou seja, eles investiram na indústria, no desenvolvimento de uma indústria voltada para exportação e deram as condições para que essa indústria se desenvolvesse. Ou seja, além da mão de obra barata e abundante que a China tem outros elementos. A China não cresceu como cresceu só porque tem mão de obra barata e abundante. Ela soube dar condições para o capital que vai para lá investir e se expandir. Então, ela deu uma taxa de câmbio competitiva, ou seja, até hoje existe uma reclamação de quase o resto do mundo todo, que a taxa de câmbio da China é artificialmente desvalorizada, e com isso
O fato que eles conseguiram manter isso, o ano passado valorizaram um pouco, desde a mudança do regime cambial até agora, tem uma valorização de 3%, que é uma coisa muito pequena. E o yucano se manteve durante muito tempo num patamar baixo em relação ao dólar, que permitiu um aumento muito grande das exportações. Você tem taxa de juros baixíssima, tem taxa de juros de menos de 6% ao ano, uma carga tributária de 16% do PIB, enquanto no Brasil a gente tem uma carga tributária de 39% do PIB, uma taxa de juros de 16%, e uma ausência dessa noção de planejamento estratégico, né, de visão de longo prazo e de tipo de inserção esse país vai ter na economia mundial. Eles também pensaram uma economia para o povo chinês? Eles têm uma preocupação que é enorme, que é a preocupação de dar emprego. Você imagina num país que é o país mais populoso do mundo, tem 1,3 bilhão de pessoas, eles têm uma preocupação enorme em dar emprego para essa população. Não só para a população que entra no mercado de trabalho cada um, como para a população que sai da zona rural e vai para as cidades. Então, o primeiro momento ali do desenvolvimento chinês, eles investiram muito em indústrias bastante intensivas em mão de obra, indústrias que empregam muito. Então, você tem indústria têxtil, indústria de calçados, a indústria de brinquedos, toda essa indústria manufatureira de produtos mais baratos e que exigem uma larga escala de produção. Então, você tem fábricas na China que são impressionantes, fábricas que empregam 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. São verdadeiras cidades em que foram essas grandes fábricas que fizeram com que a China praticamente dominasse a indústria têxtil no mundo hoje. A China produz, acho que 2/3 dos brinquedos que são vendidos no mundo, produz uma quantidade enorme das televisões, dos DVDs, dos computadores. A grande questão que eles se colocam hoje é como, e é uma coisa que eles já começaram a fazer, como conseguir continuar empregando essa população que precisa de emprego, que entra no mercado de trabalho a cada ano, e ao mesmo tempo subir na escala tecnológica. Ou seja, deixar de ser apenas um produtor de produtos intensivos em mão de obra e pouco sofisticados, e também ser um produtor de bens de alta tecnologia, que vão empregar menos pessoas, mas que vão agregar mais valor. São produtos que custam mais e que podem ser exportados por mais valor, dão empregos melhores. Ela continua produzindo bens baratos, pouco sofisticados, que empregam bastante gente, mas também está produzindo cada vez mais telas de cristal líquido, chips, semicondutores, ou seja, está se sofisticando também e dando empregos de melhor qualidade. Especialistas. As universidades chinesas formam hoje mais engenheiros do que as universidades americanas. A China tem hoje um número a cada ano de novos engenheiros maior que o dos Estados Unidos. Então, eles estão, aquela imagem da China como um país pouco sofisticado e só de produtos de mão de obra intensiva, já não reflete a realidade. Tanto é que em 2004, pela primeira vez, a China